Olá, queridos, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso IDV, no nosso canal IBCJ Agora. Eu sei que você já tem acompanhado nossas aulas, eu sei que você tem curtido, então dê esse like aí, se inscreva no nosso canal, vai ser muito bom para que você possa estar aprendendo mais da Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um tema muito interessante para que você possa compreender sobre a questão da igreja. Nós já tivemos algumas aulas aqui falando sobre a igreja e hoje especificamente eu vou falar sobre governo da igreja. Entenda, não é o governo e a igreja, é o governo da igreja. Então, nesse sentido, nós vamos responder algumas perguntas. Nós vamos direto ao ponto. Veja aí que no slide apresentamos alguns questionamentos e neles nós vamos responder. Como deve ser a igreja governada? Quem são os oficiais na igreja e quais são as suas funções? Quem pode exercer a diaconia na igreja? Você já ouviu falar sobre os diáconos? Pois é. Como devem ser escolhidos os oficiais na igreja? Então, nesse próximo slide aí nós temos a pergunta principal desse primeiro tópico: como deve ser a igreja governada? E nós já respondemos da seguinte forma: tendo Jesus Cristo como centro de tudo. A igreja ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser as suas mensagens, os seus ensinos, os aconselhamentos, os louvores, ou qualquer outra atividade que se preze dentro da igreja, ela deve convergir em Jesus Cristo. Então, tudo que você fizer dentro da igreja, ela tem que ser voltada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja ela deve ser governada tendo Jesus como centro. E olha quantos textos vai nos embasar nessa afirmativa. Colossenses 1,18 diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha só Efésios 1,22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 5,23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, queridos, nós podemos olhar na palavra de Deus que Cristo é o cabeça da igreja e ele que governa toda a nossa liturgia, tudo aquilo que nós vamos fazer ou realizar tem que ter como alvo principal Cristo. Ele está acima de qualquer autoridade humana estabelecida. Então, se a sua igreja tem uma autoridade, como um pastor, um presbítero, um reverendo, um padre, um bispo, seja qual função ele tiver, nós temos que entender que Cristo ele está acima, sempre. E a igreja ela deve reconhecer essa autoridade, submetendo-se aos princípios cristãos. E aí, quais são esses princípios? Como nós vamos entender quais são esses princípios? E aí nós vamos para o segundo slide, que é justamente a questão da orientação da palavra de Deus. A igreja ela deve ser governada sendo orientada pelas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Nossa regra de fé e prática, obedecendo todos os preceitos e ensinamentos, nós vamos ter o entendimento que nossa igreja ela é regida pela palavra de Deus. Então, olha só alguns textos que vai nos dar base para essa afirmativa mais uma vez. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Observem que eu coloquei aí, hermenêutica, que representa a interpretação. Essa interpretação também das Escrituras, ela é cristocêntrica. Então veja, tudo converge para Cristo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Para o ensino. Então, todo o ensino da palavra de Deus
na igreja, ela é direcionada pela própria palavra, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, uma igreja que é regida, uma igreja que é orientada pela palavra de Deus, ela sabe como vivenciar os seus princípios, ela sabe como realizar as suas práticas, porque a Bíblia é a que a orienta nesse sentido. Eclesiastes 3:11, ele diz assim, olha, em relação à palavra, Deus se revela através de sua palavra. Ou seja, se você ouve sobre Deus na sua igreja, é porque ele é revelado através da palavra. Então, nós reconhecemos Deus na criação, lá em Gênesis, pela natureza, em Salmos 19, e no coração do homem. Então, a sua palavra, ela nos apresenta as formas de revelação de Deus para com o homem. E aonde você vê isso? Dentro da igreja. Aonde você consegue aprender sobre essas questões? Dentro da igreja. Porque na igreja, regida e sendo orientada pela palavra de Deus, você vai ter esse conhecimento. Então, os ensinamentos da palavra de Deus estão acima de qualquer homem que confie em sua exclusiva capacidade. E aí, queridos, é bem interessante esse ponto, porque muitas pessoas buscam o conhecimento, e isso não é errado de maneira alguma, é muito importante nós termos bastante conhecimento, conhecimento teológico, conhecimento de mundo, mas isso não pode fazer com que ele esteja acima da palavra de Deus. Você acreditar que o seu conhecimento ele é suficiente para guiar uma igreja, para direcionar uma igreja, você está enganado. Qualquer conhecimento do homem é finito. E a palavra, ela nos dá uma orientação que nos faz conhecer o infinito, nos faz conhecer o nosso Deus. Então, nós temos que compreender o conhecimento, a busca pelo conhecimento, ele é importante, porém, ele ainda está muito abaixo do conhecimento da palavra de Deus. Vejo muitos estudiosos se dedicando ao máximo aos estudos de grandes livros e de grandes teólogos e se esquecendo de ler aquilo que é o principal para a sua vida, que é a palavra de Deus. Outra forma, no outro slide aí, guiada pelo Espírito Santo. Então, a igreja ela tem que ser governada sendo cristocêntrica, sendo guiada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo realiza? Quais são as obras do Espírito Santo na igreja? Então, vejam que eu coloquei alguns tópicos aqui para que você possa compreender como o Espírito Santo age na igreja, para que nós possamos compreender, capacitar a igreja para a propagação do Evangelho. Queridos, a igreja ela não tem que simplesmente crescer para dentro, ela não pode inchar. Ela tem que ser uma igreja que transmita esse conhecimento aprendido aqui para fora. Então, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós sempre vivenciamos aqui, nós temos que expandir. Então, o Espírito Santo nos capacita para propagar esse evangelho que todos os dias ou toda vez que você está na igreja, você está sendo alimentado. Então, olha só. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Então, queridos, o Espírito Santo te capacita para que a nossa igreja seja edificada para a obra do ministério, para que nós possamos vivenciar essas práticas ministeriais não apenas dentro da igreja. Você é capacitado pelo Espírito Santo para propagar esse evangelho. Todo esse conhecimento, essa capacitação que o Espírito lhe dá é para que você possa edificar a sua igreja e que você possa transmitir a palavra de Deus fora dela, né? E aí, quando eu digo fora dela, é bom que nós possamos compreender. Eu estou falando aqui do prédio,
porque a igreja somos nós e esta igreja ela tem que se fazer presente em todos os lugares. Então, nos guiar em toda a verdade. Então, João 16 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus nos guia nessa verdade. Que verdade é essa? Que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, que Jesus Cristo é o objetivo, é o centro de tudo. Então, o Espírito Santo, ele lhe guia nesse sentido. E é Ele que nos capacita para que nós possamos propagar o Evangelho, e é Ele mesmo que faz acontecer, é Ele que faz a obra, Ele que convence o homem do pecado, do juízo. Então, entendam, olha só que interessante, a igreja ela é governada por Cristo, sendo Cristo o cabeça, guiado pela palavra de Deus e também pelo Espírito Santo. E olha só, o Espírito Santo também age nesse sentido, para testemunharmos sobre Cristo, que é o que eu já venho falando aqui desde o início. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, nós temos que ser testemunhas. Muitas vezes nós ficamos preocupados como levar o Evangelho, como falar de Jesus para muitas pessoas que a gente fica com receio, não sabemos como nos aproximarmos, não sabemos como falar. Será que nós estamos pedindo orientação ao Espírito Santo para nos dar essa capacitação? Será que nós estamos pedindo ao Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar, para ter o conhecimento da Sua palavra? Será que nós estamos pedindo ao Espírito Santo para que nós possamos ter condutas cristãs para ser testemunha fora da igreja? Então, queridos, vejam que a nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus, a igreja invisível, né, porque ela não está confinada em quatro paredes, ela tem que ter uma base, essa base tem que ser muito forte. E essa base, queridos, é Cristo Jesus. Nós temos que ser alicerçados pela palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo. Todas as decisões daquele que foi chamado para pastorear e liderar uma igreja devem ser orientadas pelo Espírito Santo. Nenhuma decisão dentro da igreja ela deve ser de cunho pessoal, no sentido de que, eu acho que é assim que tem que ser e vai ser desse jeito. Não, pode ter certeza, todos os líderes, os pastores, aqueles que estão à frente de uma igreja, as decisões que são tomadas são depois de muitas orações, de jejum, pedindo orientação ao Senhor, para que as decisões sejam assertivas, entendendo que é o Senhor que está direcionando. O Espírito Santo, ele nos guia para as corretas decisões, para as palavras sábias no momento certo e na hora certa. Para fazer as coisas acontecerem, nós temos que estar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, é dessa forma que a igreja ela deve ser governada. Agora, existe um outro questionamento que já é nesse próximo slide. E que tipo de governo é esse? Quem são e como deve ser organizada essa hierarquia governamental, né? Então nós vamos ver aqui três formas. Se você já viu a aula do professor Berg, você vai ver que ele tocou nesses três pontos e eu vou colocar agora aqui de uma forma um pouco mais detalhada para que você conheça mais as formas de governo da igreja, os tipos de governo. Nós temos o episcopal, o presbiteriano e o congregacional. E o primeiro que nós vamos ver aí, nesse slide, é o episcopal. Vejam que eu coloquei uma árvore, né, para que você possa entender mais ou menos como é que é. Nesse sistema mais antigo, né, adotado pela Igreja Católica, Ortodoxa e algumas denominações evangélicas, os ministros principais, né, são os bispos, mas
podendo ter outras nomenclaturas. Veja que eu coloquei aí arcebispo, mas nós temos o grande bispo, que é o Papa, né? No caso da Igreja Católica. O governo é centralizado na figura de um dirigente, mas possui uma estrutura hierárquica responsável pela administração de todo o sistema. Então, se você observar direitinho aí, nós temos um nome principal, que eu coloquei aí como arcebispo, que ele é quem organiza ou está superior aos bispos. E esses bispos, eles ficam acima de reitores. E quem seriam esses reitores? Pode ser um padre, por exemplo, né? Pode ser um pastor, dependendo da denominação evangélica, né? E esse pastor, ele fica acima da igreja, ou seja, é ele quem direciona, é ele quem lidera essa igreja. Então, toda a autoridade nesse sistema está naquela figura principal, naquela figura acima, que pode ser um pastor presidente de uma grande denominação, não é? Não de uma igreja local, mas de uma grande denominação, aonde ele vai determinando quem são os pastores ou bispos que podem controlar uma região. Quando eu digo controlar, é no sentido de pastorear e orientar aquela região. E dentro daquela região nós temos igrejas locais, e dentro dessas igrejas nós temos outros pastores. Então, é dessa forma que é o episcopal. Na próxima, nós vamos ver aí o presbiteriano. Vejam que é um pouco mais, não é muito diferente da episcopal no sentido hierárquico, vocês conseguem observar aí, mas ele vai mudar no conselho, e vocês vão entender. Olha só, cada igreja local elege presbíteros para um conselho. Então, vamos olhar aqui de baixo para cima. Tem uma igreja local, uma igreja X, e nela é eleita um conselho. E nesse conselho existem vários presbíteros. O pastor da igreja é um dos presbíteros no conselho com a mesma autoridade dos outros. Então pode haver um rodízio ali. Por exemplo, a igreja presbiteriana, ela é regida dessa forma, desse tipo de governo. Então, existe um rodízio no conselho daqueles pastores que vão estar à frente daquela igreja local. Só que esse conselho ele tem a autoridade para dirigir apenas a igreja local. Os membros desse conselho, eles também são membros de um presbitério, que esse presbitério, ele possui autoridade sobre as diversas igrejas locais. Então, você consegue visualizar aí, ó, que eu tenho várias igrejas locais, cada igreja local, ela tem um conselho, e esse conselho faz parte de um presbitério, que também está abaixo de uma Assembleia Geral, que aí já é uma questão nacional, é todo o Brasil. Essa Assembleia Geral, ela rege todos os presbitérios de todo o Brasil, tá bom? E no final, a congregacional. Vocês conseguem ver aí que essa forma hierárquica é até um pouco mais simples, não é? Geralmente é um único pastor podendo ter seus auxiliares. Não existe um rodízio. É muito difícil você visualizar numa igreja congregacional um rodízio de pastores, né? Tem um pastor e há um corpo pastoral que geralmente são os auxiliares. Por isso que eu coloquei aqui, ó, pastor e corpo pastoral que auxiliam os pastores. Nesse sistema, a igreja elege o pastor e o grupo diaconal. Então nós temos a igreja e há na igreja uma assembleia onde eles vão dar autoridade ao pastor. Então é a igreja que dá a autoridade ao pastor e também aos diáconos. Então, quem são esses diáconos que nós estamos vendo aqui, que fica abaixo do pastor? Nós vamos ter nos próximos slides algo bem mais específico, mas são os líderes. Algumas igrejas hoje que têm pequenos grupos, os líderes de pequenos grupos podem ser considerados os diáconos, eles que servem
a Santa Ceia, né, ou a Ceia dos Santos, ou simplesmente a ceia, como algumas denominações chamam, né? Então os diáconos, os líderes, são aqueles que servem a mesa. E nós vamos falar mais detalhadamente nos próximos slides. Então, vamos para o terceiro tópico. Quem são esses oficiais da igreja? Nós falamos sobre a igreja até agora, mas quem são essas pessoas que governam a igreja? E quais são as suas funções? Então, nós temos aí, ó, nesse 12º slide, presbíteros. Você que faz parte de uma igreja congregacional, de repente você nunca deve ter ouvido falar, numa igreja batista, por exemplo, tem um presbítero, e sim pastores, ou bispo, né? Porque é assim que o Novo Testamento ele fala sobre pastorado, fala sobre o pastor. São sinônimas essas palavras, presbíteros, pastores e bispos, eles são sinônimos. Então o Novo Testamento nos apresenta os presbíteros, já está aí, né, como sinônimos de pastores e bispos. Pastorear significa cuidar, guiar, orientar. Nesse sentido que a Bíblia ele faz uma comparação, né, com a figura daquele que cuida das ovelhas. Então, ele a protege e a mesma conhece a sua voz. Então, o pastor ele tem que ter essa função de orientar, de cuidar, de guiar a igreja. E lembre-se, tudo sendo sempre orientado como uma igreja cristocêntrica, pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Mas deve haver um cuidado mútuo. E aí, queridos, isso é bem especial em relação à igreja. Porque, além do pastor cuidar das suas ovelhas, além do pastor orientar, ele, como um homem de Deus, ele também precisa do cuidado das ovelhas. Como assim? É a igreja que vai, é a ovelha que vai guiar o pastor? Não, mas é o cuidado. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina assim. Veja o que diz Hebreus 13:7. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Olha aí a função da liderança, falar da palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, lembre-se sempre dos seus líderes em oração. Lembre-se sempre dos seus líderes com uma ligação, por exemplo, né? E observem a sua vida para que vocês possam ter eles como exemplo para vocês. Hebreus 13:17 já diz assim, ó, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, a Bíblia nos orienta a sermos obedientes aos nossos líderes, a entendermos que aquele homem que foi chamado por Deus, ele está ali porque o Senhor o colocou e direciona a sua igreja, a igreja do Senhor. Então nós devemos prestar obediência, respeito à autoridade dada pelo Senhor Jesus. Então esses são os oficiais e suas funções dentro da igreja. E quem seriam essas pessoas, né? Falamos sobre os presbíteros, pastores e bispos, e nós vamos falar agora dos diáconos, né? Os que servem à mesa. A Bíblia nos ensina que os diáconos são aqueles que têm a função de ajudar o pastor servindo a igreja. Está baseado em Atos capítulo 6, do verso 2 até o 4, que diz assim, não é certo, esse é os apóstolos falando, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então vejam, queridos, a liderança
é um braço muito importante para o pastor. Porque o pastor ele tem que ter uma dedicação para a palavra de Deus, ao estudo da palavra. Ele tem que ter uma dedicação na oração. Ele tem que ter essa dedicação para que ele possa entender como o Espírito Santo de Deus o quer direcionando a sua igreja. Mas ele não tem condições de fazer isso se ele ficar só para resolver todas as questões que uma igreja envolve. Como você viu na aula do Berg, do professor Berg, ele falou sobre a igreja institucional, falou sobre as questões administrativas. Então vejam quantas questões é para ser abordada dentro de uma igreja. E se o pastor ele tentar realizar todas as questões dentro de uma igreja, ele não vai ter condições de se dedicar ao que a palavra diz que ele tem que fazer com maior ênfase, que é orar e estudar a palavra. Então, quando o seu pastor estiver levando uma palavra para você no púlpito, seja no domingo, seja numa escola bíblica, seja em qualquer outra área, entenda que ele se dedicou, que ele se preparou, que ele estuda, que ele ora para vivenciar isso e guiar a igreja dessa forma. E ele precisa dos diáconos, precisa de você, líder, seja líder de pequeno grupo, seja líder de ministério, para ajudá-lo nesse sentido. Hoje muitas igrejas não possuem mais a nomenclatura de diáconos, né? Nós temos algumas igrejas hoje mais contemporâneas que não dão esse título, né? Pois a ideia é que todos aqueles que servem estão realizando o papel de diácono. Agora, não é qualquer pessoa que você vai chegar e vai olhar e falar assim, não, agora você vai ser um diácono. Não. A Bíblia também nos orienta como deve ser feita essa escolha. E aí, queridos, nós vamos para o próximo tópico. Como devem ser escolhidos os oficiais na igreja. Esse, para finalizar. Os presbíteros, os pastores, como eles são escolhidos? Como a Bíblia nos ensina que devem ser colocado um pastor para direcionar a sua igreja. Então, olha só, a Bíblia nos apresenta características externas que são vistas pela igreja na vida daquele que foi chamado e optou a ser um bispo, a ser um pastor. Então, nós vamos nos basear em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. A Bíblia, ela diz as características que um homem escolhido por Deus, ele deve vivenciar. Não quer dizer que de um dia para a noite ele já tem todas aquelas características. Isso é sempre trabalhado todos os dias em sua vida. Agora, quem observa isso? É o próprio pastor? Ele vai abrir a Bíblia, vai ver essas características e vai falar assim, eu estou vendo que eu me enquadro perfeitamente nesse texto, então eu sou um pastor. Não, não é dessa forma. O que acontece é que aquele homem que sentiu em seu coração que Deus está o direcionando para exercer o pastorado em uma igreja, a igreja também percebe isso. Porque a Bíblia diz que aquelas características aquele homem deve possuir. Então as pessoas têm que observar nele se ele realmente possui essas características. E quais são essas? Olha só, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, presbítero, deseja uma nobre função. Então, jovem, adulto, você que tem esse desejo no coração, que o Senhor tem falado a você para exercer um ministério pastoral, você vai ter uma escolha nobre, porque essa função é de nobreza, é maravilhosa, porque, entenda, você está vivenciando aquilo que lhe dá paz no coração, porque foi o próprio Senhor que lhe chamou. Agora, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Como é isso? Um homem que tem um caráter guiado pelo Espírito Santo, um homem que entende que a Escritura é a sua regra de fé e prática. Marido de uma só mulher. Isso é importante, queridos. Sóbrio, prudente, responsável, hospitaleiro e apto para ensinar.
Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Vejam, queridos, a responsabilidade de caráter, de vivência que um homem chamado por Deus ele deve ter. Um pastor, ele não está lá simplesmente porque quer. Um pastor não está lá simplesmente porque quer status. Um pastor está ali, naquele local, naquela igreja, porque foi o Senhor que o chamou e ele entende que precisa vivenciar as características que a Bíblia diz que ele deve ter. E aí nós temos os presbíteros, você que é líder de pequeno grupo, você que é líder de ministério, você que exerce alguma liderança na sua igreja, você pode não ser pastor, mas a Bíblia ela diz como também deve ser o seu comportamento, como deve ser as suas características para que as pessoas observem você. Então, da mesma maneira são aqueles que entendem que possuem uma chamada para servir a igreja naquela área específica que Deus o chamou. O chamado também é de Deus. 1 Timóteo 3, 8 a 13 diz o seguinte: os diáconos igualmente, olha só, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Queridos, observem que todas essas características que foram colocadas tanto para pastores quanto para diáconos, elas são características que fazem referência não somente àqueles que são chamados. Vejam que todas essas funções aqui, tudo aquilo que foi colocado na palavra de Deus, ela serve para todos os cristãos. Todos os cristãos eles devem vivenciar isso, independente de ser chamado ou não. Então, existem agora funções ou características que devem ser visualizadas na liderança. Então, se você é um líder, se você é um pastor, você tem que entender que essas características aqui nós temos que buscar constantemente. Nós temos que estar tentando vivenciá-las diariamente em nossas vidas. Tá bom, queridos? Então, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos vocês na nossa aula. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que o Senhor esteja te orientando e se essa questão, se essa aula falou ao seu coração, você que tem uma chamada e ainda está com dúvida, procure um líder da sua igreja, procure o seu pastor, converse com ele, fale do que a sua mente tem vivenciado em relação a essa chamada, porque muitas vezes nós sentimos dúvidas no início, nós não sabemos se realmente é aquilo que nós temos que seguir. Então vamos procurar aquelas pessoas que têm mais experiência, um diácono, um pastor, tá bom? Vou orar por você. Deus Pai, louvado, engrandecido é o Teu nome, muito obrigado por este momento, que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor é aquele que guia a sua igreja. A nossa igreja, Senhor, deve ser cristocêntrica, ela deve convergir para o Senhor.
ela tem que ser, Senhor, orientada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por todos os líderes, todos aqueles homens e mulheres que o Senhor chamou, que o Senhor designou, que o Senhor levantou para estar guiando, direcionando a Tua igreja, seja ensinando, seja cuidando, seja orientando, enfim, Senhor, muito obrigado. Abençoa todos aqueles que estão com o coração voltado para o ministério pastoral, aqueles que estão na dúvida, aquele jovem, Senhor, que não sabe a decisão que deve tomar, se deve realmente seguir nesse caminho, que o Senhor possa estar dando paz ao seu coração, porque é uma nobre função. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até logo, queridos, e até a próxima.